O segredo. Fazia quase 2 semanas que Henry Cooper estava na Lua quando descobriu que havia por ali algo de anormal. A princípio foi apenas uma suspeita mal definida, essa espécie de palpite que um repórter científico, com o seu espírito realista, não leva muito a sério. Afinal, ele fora lá a pedido da própria Administração Espacial das Nações Unidas. A ANU sempre dera grande importância às relações públicas. Especialmente na hora de ser elaborado o orçamento, quando o mundo superpovoado clamava por mais estradas, escolas e fazendas marítimas, queixando-se dos bilhões que estavam sendo desperdiçados no espaço. Por isso lá estava ele, fazendo pela segunda vez o circuito lunar e enviando para a Terra 2.000 palavras de texto por dia. Se bem que o interesse da novidade já tivesse desaparecido, ainda restavam a fascinação e o mistério de um mundo tão grande como a África, completamente cartografado e, no entanto, ainda praticamente inexplorado. À distância de uma pedrada das cúpulas de pressão, dos laboratórios, dos portos espaciais, era um vazio total a perder de vista, que iria desafiar o homem por muitos séculos ainda. Algumas partes da Lua, evidentemente, eram por demais conhecidas, pode-se dizer. Na certa, todos tinham visto aquela depressão poeirenta no Mar das Chuvas, com a refulgente coluna de metal e a placa que anunciava, nas 3 línguas oficiais da Terra. Neste lugar às 8h01 da noite de 13 de setembro de 1959 o primeiro artefato humano alcançou um outro mundo. Cooper visitara o lugar onde tinha caído o Lunik e a sepultura, ainda mais famosa, dos homens que foram recuperar a cápsula perdida. Mas essas coisas pertenciam ao passado. Como Colombo e os irmãos Wright, elas já haviam retrocedido para o domínio da história. Agora, o que lhe interessava era o futuro. Quando ele desembarcara no Porto Espacial de Arquimedes, o administrador-chefe recebera-o com sincera alegria e manifestara um interesse pessoal pelo seu giro na Lua. Transportes, acomodações e guia oficial, tudo isso foi colocado à sua disposição. Podia ir aonde quisesse, fazer as perguntas que bem entendesse. A ANU confiava nele, pois as suas reportagens sempre tinham sido conscienciosas, a sua atitude amigável. E contudo a viagem lhe cheirava a fracasso. Não sabia por quê, mas estava resolvido a descobri-lo. Apanhou o telefone e disse: "Telefonista, faça o favor de me ligar com o departamento de polícia. Quero falar com o inspetor-geral." Presumivelmente Chandra Coomaraswamy possuía um uniforme, mas Cooper nunca o tinha visto com ele. Encontraram-se, como fora combinado, à entrada do pequeno parque que era o orgulho e a alegria da cidade Platão. A essa hora da manhã do dia artificial de 24 horas ele se achava quase deserto e os 2 homens puderam conversar sem ser interrompidos. Caminhando pelas estreitas ruas de cascalho, charlaram sobre os velhos tempos, os amigos comuns que tinham conhecido na faculdade, as últimas novidades da política interplanetária. Haviam chegado ao meio do parque, sob o centro exato da grande cúpula azul, quando Cooper tocou no assunto que lhe interessava. "Você sabe tudo o que acontece na Lua, Chandra, e também sabe que eu vim com intenção de escrever uma série de reportagens para a ANU, das quais espero fazer um livro quando voltar à Terra. Mas por que essa gente está procurando me ocultar coisas?" Era impossível assodar Chandra. Sempre refletia antes de responder a uma pergunta. As poucas palavras com que retrucou dessa vez escaparam-se com dificuldade por entre os lábios e a haste do seu cachimbo bávaro com lavores feitos à mão. "Que gente?" perguntou ele afinal. "Você realmente não faz nenhuma ideia." O inspetor-geral sacudiu negativamente a cabeça. "A mínima ideia." Cooper compreendeu que ele falava a verdade. Chandra era taciturno, mas mentiroso, não. Eu receava esta resposta. "Bem, se você não sabe mais do que eu, aqui está a única pista que tenho. E ela me assusta. O Departamento de Pesquisas Médicas só quer distância de mim." Murmurou Chandra, tirando o cachimbo da boca e contemplando-o pensativamente.
Isso é tudo que você tem para dizer. A base que você me dá para tirar deduções é muito pequena. Não esqueça que eu sou apenas um policial. Não tenho a sua viva imaginação de jornalista. Tudo que lhe posso dizer é que, quanto mais graduadas as pessoas com quem falo no departamento, mais fria se torna a atmosfera. Na última vez que estive aqui, todos foram muito acolhedores e me proporcionaram algumas excelentes reportagens. Agora, nem sequer consigo falar com o diretor. Sempre está muito ocupado ou no outro lado da lua. Enfim, que espécie de homem é ele? O Dr. Hastings. Um homenzinho espinhoso. Muito competente, mas não é nada fácil trabalhar com ele. Que poderia ele estar tentando esconder? Eu conheço você e sei que deve ter algumas teorias interessantes. Oh, tenho pensado em tóxicos, fraudes, conspirações políticas. Mas nada disso faz sentido nos dias que correm. Por isso, a possibilidade que ainda resta me deixa apavorado. As sobrancelhas de Chandra sinalizaram uma interrogação silenciosa. Epidemia interplanetária. Disse Cooper, sem usar de rodeios. Eu pensava que isso fosse impossível. Sim. Eu mesmo escrevi artigos provando que as formas de vida em outros planetas têm químicas tão diferentes que não podem entrar em reação conosco, e que todos os nossos micróbios e parasitos levaram milhões de anos para se adaptar aos nossos organismos. Mas sempre tive minhas dúvidas a esse respeito. Suponhamos que uma nave tenha voltado de Marte com alguma coisa muito virulenta. E os médicos não tenham meios de combatê-la. Houve um longo silêncio e Chandra finalmente falou. Vou começar a investigar. Eu também não estou gostando disso, pois aqui está um fato que você provavelmente ignora. No mês passado houve 3 casos de esgotamento nervoso na divisão médica. E isso é muito, muito insólito. Olhou para o seu relógio e depois para o céu artificial, que parecia tão distante embora estivesse apenas 60 metros acima deles. É bom irmos andando. A chuva matinal vai começar a cair dentro de 5 minutos. O chamado veio 2 semanas depois, no meio da noite. A verdadeira noite lunar. Pela hora oficial da cidade Platão, era na manhã de domingo. Henry. Aqui fala Chandra. Você pode encontrar-se comigo dentro de meia hora, na eclusão atmosférica número 5. Muito bem. Até lá, então. Cooper compreendeu que tinha chegado o dia. O encontro na eclusa número 5 significava que eles iam deixar a cúpula. Chandra tinha descoberto alguma coisa. A presença do motorista da polícia obrigou-os a restringir a sua conversa enquanto o trator se afastava da cidade pela tosca estrada aberta por bulldozers nas cinzas e pedras pomes. Ao sul, pouco acima do horizonte, a terra parecia quase cheia, banhando numa clara luz azul esverdeada a paisagem infernal. Por mais que se tentasse, pensou Cooper, era difícil fazer a lua parecer glamurosa. Mas a natureza sabe guardar bem os seus maiores segredos. Eram lugares assim que os homens tinham de vir descobrir. Os múltiplos domos da cidade sumiram atrás da curva pronunciada do horizonte. Momentos depois o trator deixou a estrada principal e continuou por uma senda quase invisível. Ao cabo de uns 10 minutos, Cooper avistou um único hemisfério cintilante à frente deles, montado sobre um espinhaço de rocha. Outro veículo, com uma cruz vermelha, achava-se estacionado junto à entrada. Pelo visto, eles não eram os únicos visitantes. Nem, tampouco, eram inesperados. Quando pararam diante da cúpula, o tubo flexível da eclusa atmosférica avançou para eles e, depois de tatear um pouco, aplicou-se ao encaixe existente na blindagem externa do trator. Ouviu-se o breve assobio das 2 pressões que se igualavam, depois Cooper penetrou no edifício atrás de Chandra. O operador da eclusa guiou-os através de corredores curvos e passagens radiais até o centro da cúpula. De quando em quando vislumbravam laboratórios, aparelhagens científicas, computadores. Tudo perfeitamente normal, e tudo deserto nessa manhã de domingo.
Deviam ter chegado ao coração do edifício, disse Cooper a si mesmo quando o guia os introduziu numa vasta câmara circular e cerrou suavemente a porta atrás deles. Era um pequeno jardim zoológico. Por todos os lados viam-se gaiolas, tanques, jarras que continham uma ampla seleção da fauna e da flora terrestres. No centro, um homem baixo e grisalho os esperava com um ar muito preocupado e desgostoso. Doutor Hastings, apresento-lhe o Sr. Cooper, disse Koomarazuami. E, voltando-se para o seu companheiro, o inspetor-geral acrescentou: convenci o doutor de que só há um meio de aquietar você, e é dizer-lhe toda a verdade. Francamente, volveu Hastings. Acho que nem estou me importando mais. Sua voz tremia, mal podia controlá-la, e Cooper pensou: opa! Vamos ter outro esgotamento nervoso. O cientista não perdeu tempo com formalidades tais como apertos de mão. Caminhou para uma das gaiolas, tirou dela um animalzinho de pelagem fofa e mostrou-o a Cooper. O senhor conhece isto? Perguntou abruptamente. Naturalmente. É um hamster, o mais comum dos animais de laboratório. Sim, disse Hastings. Um hamster dourado perfeitamente comum. Salvo numa coisa. Ele tem 5 anos de idade, como todos os seus companheiros nesta gaiola. Bem, que é que isso tem de estranho? Oh! Nada, absolutamente nada. A não ser a insignificante circunstância de os hamsters terem uma duração de vida não superior a 2 anos. E temos aqui alguns que vão se aproximando dos 10. Por alguns instantes, ninguém falou. Mas a sala não estava silenciosa. Por todos os lados ouviam-se sussurros, raspar de patas, unhas arranhando, débeis queixas e pequeninos gritos animais. Então Cooper murmurou: meu Deus! Os senhores descobriram um meio de prolongar a vida. Não. Retorque o Hastings. Não o descobrimos. A lua nos fez presente dele. Como devíamos ter esperado, se enxergássemos um palmo diante dos nossos narizes. Parecia ter recuperado o controle das suas emoções, como se houvesse voltado a ser o puro cientista, fascinado por uma descoberta em si mesma e pouco se inquietando com as implicações. Na Terra, disse ele, passamos a vida inteira lutando com a gravidade. Ela desgasta os nossos músculos, estira e deforma os nossos estômagos. Em 70 anos, quantas toneladas de sangue o coração bombeia a uma distância de quantas milhas? E todo esse trabalho, todo esse esforço é reduzido a um cesto aqui na Lua, onde um ser humano de 80 quilos pesa apenas 14. Compreendo, disse Cooper, falando pausadamente. 10 anos para um hamster. E quanto tempo para um homem? Não estamos diante de uma lei simples. Respondeu Hastings. Ela varia de acordo com o tamanho e a espécie. Ainda há um mês atrás, não saberíamos responder-lhe, mas agora temos inteira certeza. Na Lua, a duração da vida humana será pelo menos de 200 anos. E estavam tentando guardar segredos sobre isso. Seu burro. Não compreende. Tenha calma, doutor. Tenha calma. Disse Chandra com brandura. Com um visível esforço de vontade, Hastings readquiriu o controle de si mesmo. Começou a falar numa voz tão fria que suas palavras penetravam como gotas de chuva gelada no cérebro de Cooper. Pense neles lá em cima. Disse apontando para o teto, para a terra invisível, cuja presença ubíqua ninguém na Lua podia jamais esquecer. 6 bilhões de criaturas, enchendo todos os continentes até as bordas, e agora derramando-se pelos fundos de mar. E aqui, apontando para o chão, nós, apenas 100 mil, num mundo quase vazio. Mas um mundo em que são precisos milagres de tecnologia e engenharia simplesmente para existirmos, onde um homem com apenas 150 de QI nem sequer pode conseguir emprego. E agora descobrimos que podemos viver 200 anos. Imagine qual será a reação deles quando souberem isso. Agora o problema é seu, senhor jornalista.
Foi o senhor que quis, e conseguiu o que queria. Me diga, por favor. Eu estaria realmente interessado em saber. Como é que vai dar essa notícia a eles? Ficou esperando, esperando. Cooper abriu a boca e tornou a fechá-la, incapaz de encontrar uma resposta. No canto mais afastado da sala, um macaquinho recém-nascido pôs-se a choramingar. Junho de 1963.